A paz, Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça. Tudo bem com vocês? Neste vídeo, eu gostaria de falar aqui a respeito do milênio. Eu gostaria de mostrar para vocês se o milênio vai acontecer no céu ou se ele vai acontecer na terra. Eu conheço a interpretação dos evangélicos em geral, eu conheço a interpretação dos adventistas, eu conheço várias interpretações. E eu acredito que o que eu estou defendendo aqui é aquilo que mais se alinha com as escrituras. Então eu vou estar mostrando para vocês e vou estar mostrando para vocês também que o milênio e a eternidade são dois momentos distintos. Por que que isso ocorre? Porque o milênio ele é os primeiros 1000 anos que acontece depois que Jesus volta. E a eternidade é daquele período do milênio para frente. Então são dois momentos diferentes. E é importante entender isso porque tem interpretações que acreditam que é tudo a mesma coisa, né? O milênio e a eternidade é tudo igual. E tem pessoas que vão acreditar que são dois momentos distintos, que é o que a escritura mostra. Então, eu acredito que quando a gente busca conhecer sobre o milênio é muito importante. É como se a gente estivesse desbloqueando uma nova fase no jogo, né? Só que é lógico, aí já não é no jogo, é algo que só te faz perder tempo, né? Como infelizmente a maioria dos jovens, eles vivem ali só no tédio, né? Aquilo ali acaba induzindo eles a outros pecados, né? O tédio. E nós queremos desbloquear uma nova fase no jogo, mas é o jogo da escritura. A gente quer desbloquear revelações na palavra de Deus. A gente quer desbloquear o entendimento correto a respeito do milênio. A gente quer desbloquear as coisas a respeito das duas casas de Israel. A gente quer desbloquear a respeito do arrebatamento. A gente quer desbloquear coisas que vão ligar a nossa mente às escrituras, né? Renovar nossa mente para ter um novo entendimento, né? Transformar a mente para adequar nossa mente à palavra de Deus, né? Mas, voltando aqui ao assunto do milênio, então eu vou mostrar essas duas coisas, que o milênio vai acontecer na Terra e que o milênio e a eternidade são coisas distintas, né? Porque tem pessoas que eles vão acreditar que quando Jesus volta, aí todo mundo vai para o céu, fica lá para sempre e acabou a história. Sendo que, na verdade, não é isso que a Escritura vai mostrar para a gente. Então eu vou começar. Primeiro eu vou falar aqui de Gênesis capítulo 2. Eu não vou ler textos em Gênesis, mas eu só vou falar de forma superficial ali. Em Gênesis, Deus criou Adão e Eva e Deus colocou eles no Éden. Que o Éden ele estava na terra, né? Afinal de contas, nascia árvores no jardim, tinha um rio que se dividia em 4 braços e o homem foi colocado lá para lavrar o solo. Então não existe solo no céu, não existe solo em outros lugares. O solo está na terra. Terra é uma coisa que o homem foi feito do pó da terra. Então é sem discussão que o Éden estava na terra. Não tinha nada de céu. Deus não fez o homem e a mulher com o objetivo do céu, né? Deus fez eles na terra, Deus colocou eles na terra. E o objetivo de Deus ele vai se manter, porque o homem e a terra são coisas que são intimamente ligados. A terra não é algo pecaminoso, muito pelo contrário. Deus criou a terra e Deus disse, né, que é bom, o que ele estava fazendo é bom. E aí quando acontece a restauração de todas as coisas, que inclui a terra também, porque o apóstolo Pedro disse, né, que vai acontecer a restauração de todas as coisas. Então ele está incluindo o céu, ele está incluindo a terra. Então, irmãos, o objetivo de Deus ali foi fazer Adão e Eva na terra. Agora, o próximo texto que eu gostaria de ler está lá em Isaías, capítulo 45, no versículo 18. Deus vai falar o seguinte: Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Então, mostra que o objetivo de Deus ao criar a terra é para que ela seja habitada e não para que ela seja um caos. Ou seja, se Isaías está falando isso, é porque Deus não pode de forma nenhuma ali olhar para a terra e falar assim: ela vai ficar destruída e eu vou levar todo mundo para o céu. Mas Deus fez a terra para ser habitada e não para ficar destruída, entende? Tá bom, agora
toda essa introdução que eu dei aqui, ela foi uma introdução um tanto superficial, né? Porque vai ter pessoas que vão argumentar de diversas maneiras falando que não concordam com o que eu estou dizendo. Mas eu vou então fazer a leitura de Ezequiel, capítulo 38 e 39, alguns pequenos trechos ali que vão mostrar para a gente essas duas coisas que eu quero defender no vídeo. Que o milênio ele acontece na Terra e não no céu. E o segundo ponto é que o milênio é uma coisa e a eternidade é outra coisa. E isso é importante porque derruba muitas linhas. Derruba a interpretação dos evangélicos em geral, derruba a interpretação adventista, derruba várias linhas quando a pessoa sabe manejar de forma correta a profecia que Deus falou para Gog. O que está escrito em Ezequiel 38 e 39? Na verdade, a profecia não é para Gog, né? É sobre Gog. Gog, da terra de Magog, é o anticristo. Gog é o anticristo e Magog é a terra de onde ele vem. Magog é o atual lugar onde hoje é a Turquia. É a Ásia Menor ali, então onde estavam as 7 igrejas. Ali é a terra de Magog, né? Você precisa fazer uma pesquisa um pouco mais profunda para você conseguir entender como que se encaixa tudo isso. Mas de qualquer forma, Deus vai falar para Gog, né? O anticristo. E aí ele vai fazer algumas. Eu vou fazer a leitura aqui e aí você vai ver as profecias que Deus falou para ele. E aí, nas profecias, você vai ver que os dois pontos que eu estou defendendo, beleza? Então, eu vou fazer a leitura, vai falar assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe cabeça de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Então Deus já vai começar ali falando de vários países, né? Ele é o príncipe cabeça. Na minha tradução falava príncipe de Ros, né? Só que Ros ali é a palavra cabeça no hebraico. Então ele é o príncipe cabeça de Meseque e Tubal. Meseque e Tubal também são outras nações, só que elas vão estar subordinadas ao controle do anticristo. E aí o próximo versículo é o 16. E subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante eles. Então, irmãos, nesse versículo 16, Deus disse, né, que nos últimos dias Gog vai ser levado até a terra de Israel, né, os montes de Israel. E isso é com o objetivo de batalha, porque vai falar lá no versículo 21. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio de peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então Deus vai se dar a conhecer a muitas nações quando ele tiver vencido o exército de Gog, que vai estar indo lá nos montes de Israel. Embora a palavra Megido não vai aparecer no contexto, a gente sabe que isso vai acontecer, porque está em Apocalipse, né? E a gente cruza as informações dos profetas com o Apocalipse, sem anular nenhum nem outro. Então, os exércitos de Gog vão estar indo para Jerusalém e eles serão derrotados no Vale do Megido. Deus deixou tudo muito bem detalhado para a gente. Então, agora, continuando a leitura, vai falar também lá no versículo 9 e 10. Os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão de todo as armas, os escudos, os paveses, os arcos, as flechas, os bastões de mão e as lanças. Farão fogo com tudo isso por 7 anos. Não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. Saquearão aos que os saquearam e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. Então, irmãos, por um período de 7 anos, os israelitas vão se utilizar das armas de Gog para fazer fogo, um período de 7 anos. Eu te pergunto, o que isso tem a ver com todo mundo ser morto, a igreja ir para o céu lá eternamente
e acabou as promessas. Onde que entra os 7 anos que as pessoas vão ter que se utilizar das armas de Gog para fazer fogo. Não tem como falar que Gog já se cumpriu. Não tem como falar que isso vai acontecer somente depois do milênio, porque é aí que fica sem noção mesmo a situação. Mas, porque esses 7 anos eles vão se cumprir dentro do milênio, é no comecinho do milênio que esses 7 anos vai ocorrer ali o uso das armas para fazer fogo, né? Não é esses 7 anos lá na eternidade. E tem como provar isso continuando a leitura. Vai falar assim: naquele dia darei-lhe a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos viajantes, ao oriente do mar. Espantar-se-ão os que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, e lhe chamarão o vale das forças de Gog. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Então Gog e todos os seus exércitos, eles vão ser destruídos, porque lá em Apocalipse 20 vai falar que Gog e Magog vai chover fogo do céu e consumir todo o exército. Mas antes do milênio, tem um texto também que Deus fala que as aves dos céus para vir, para se fartar do sangue, da carne ali, de muitos homens que vão ir para a guerra, né? Porque Deus vai destruir aquele exército também. Só que são 2 momentos distintos. Um momento acontece antes do milênio e um momento acontece depois do milênio. O momento que acontece depois do milênio vai cair fogo. E no momento que acontece antes do milênio, aí é uma batalha literal mesmo. Embora vai ter também chuva, vai ter fogo, mas é uma batalha literal. E nessa batalha literal vai se conservar as armas de Gog sem ter pegado fogo. Já no caso de ser depois do milênio, como o exército de Gog vai ser destruído por uma chuva de fogo que vai cair em cima deles, é impossível essas armas se manterem ali intactas para depois os israelitas poderem ir lá pegar elas e pôr elas no fogo. Se cai o fogo do céu, elas teriam sido destruídas em conjunto, né? Então é por isso que o período da guerra antes do milênio e a guerra que vai acontecer depois do milênio, que na verdade não é nenhuma guerra, é só o fogo cair do céu e matou todo mundo, são períodos diferentes, entende? Só que aí existe uma confusão no meio do povo de Deus para interpretar as escrituras e aí deixa todo mundo confuso, né? Mas continuando a leitura, Deus também fala que vai ter um período de 7 meses para enterrar todo aquele povo que vai ter ido para fazer guerra contra Jerusalém. Porque tudo isso que está escrito ali em Ezequiel 38 e 39 também vai passar em Zacarias 12, vai passar em Zacarias 14, vai passar em muitos outros textos dos profetas. Então, juntando tudo, dá o Apocalipse. Só que tem pessoas que pegam o Apocalipse para anular o que está escrito no Antigo Testamento, como se Deus tivesse mudado de opinião, né? Só que tudo isso que está escrito em Ezequiel vai se cumprir porque está escrito em Apocalipse 19 e no Apocalipse 20 também. Só que aí tem pessoas que vão achar que é muita loucura Deus cumprir o que ele disse, né? É uma, abre aspas, uma loucura haver uma guerra e tudo mais, né? Quando Jesus voltar, para que vai ter uma guerra, né? Então, tem pessoas que não aceitam o que está escrito. Mas, continuando, esses 7 meses que os israelitas vão ficar sepultando todo o exército ali, eles vão sepultar ali todos aqueles ímpios que vieram batalhar contra o próprio Deus. E depois deles sepultarem, na cronologia correta, e sepultar é evidente que é na terra, né? Na cronologia correta, vai passar todo o período dos 1000 anos, e depois dos 1000 anos, essas pessoas vão ressuscitar para receber diante do trono branco o galardão delas, né, que no caso é a condenação, porque todos os que tiverem ido batalhar contra Deus, eles claramente seguiram o anticristo e automaticamente serão condenados. Então, eles vão receber a condenação. Só que eles, por esse período de 1000 anos, eles vão ficar mortos. Agora, no caso, para pessoas que acreditam que não existe o período de 1000 anos, então, quando Jesus volta, essas pessoas vão ser enterradas por 7 meses e como que imediatamente elas já têm que ressuscitar para
ser condenadas. Então, olha como que é sem lógica nenhuma. Como que Jesus volta e ele já começa o julgamento, mas ainda está enterrando as pessoas para elas logo em seguida já ressuscitar. É algo assim que foge da lógica do que o texto está falando, né? Faz sentido elas ficarem mortas por um período de 1000 anos, né? Aí vai enterrar elas, vai limpar a terra e tal. Aí depois dos 1000 anos elas ressuscitam. Agora, essas pessoas que acreditam que logo que Jesus volta, todo mundo vai ressuscitar, tanto os ímpios como os justos, e aí eles ressuscitam, e aí imediatamente todo mundo, ou eles vai para o céu, né, ou para o inferno, né, como é a visão aí de muitos. E aí, como que vai sepultar por um período de 7 meses? Os israelitas vão ficar sepultando por um período de 7 meses todos os exércitos ali de Gog que vão ter sido destruídos. E como que isso vai se cumprir, né? Não tem espaço cronológico para isso se cumprir, né? Então, eu espero com isso, irmãos, ter mostrado para vocês ali a respeito de Gog e Magog e ter mostrado que essas profecias ali, elas obrigam o milênio a existir e elas obrigam que o milênio seja na terra, porque não tem como sepultar alguém no céu, não tem como usar armas de guerra para fazer fogueira no céu, entende? E não tem como isso se cumprir também na eternidade, porque na eternidade não vai precisar sepultar ninguém. Afinal de contas, para entrar na eternidade, primeiro tem que ter acontecido a ressurreição de todos os ímpios e todos os justos, já vai ter acontecido há muito tempo, para poder entrar na eternidade, né? E não vai ficar sepultando pessoas por um período de 7 meses, não vai ter nada disso. Então isso acontece no comecinho do milênio. Aí tem um texto também em Apocalipse 19 que eu gostaria de fazer a leitura. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e de seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto de pequenos como grandes. Esse texto que eu acabei de ler para vocês, ele se encontra lá em Ezequiel 38, 39. Então, ou seja, o Apocalipse 19, que ele é antes do milênio ali, né, de falar do milênio, ele está mostrando que antes do milênio vai acontecer aquela batalha realmente de Gog e Magog ali, Gog da terra de Magog. Agora, depois no Apocalipse 20, quando já passou o período dos 1000 anos, Gog e Magog volta a aparecer. Por quê? Porque é como se fosse uma repetição daquilo que já aconteceu no início do milênio, vai acontecer também no final do milênio. É como uma repetição. Não é que o Gog e Magog só acontece no fim do milênio, porque senão a gente teria que riscar então aquele texto que está em Apocalipse 19, do versículo 17 e 18, que vai pegar frases que estão lá em Ezequiel e copiar ali. Por quê? É para levar nossa mente para Ezequiel 38, 39, beleza? Então, eu espero que essas perguntas aí, elas possam cutucar a sua mente para você ter uma decisão em acreditar no milênio na terra, conforme Isaías disse, conforme os profetas disseram, Jeremias. Então, todos eles afirmaram sempre um milênio na terra, uma eternidade na terra. Nunca teve essa ideia de céu. E o Ezequiel 38, 39, ele mostra muito claro porque os 7 anos ali de um período onde vai ser utilizada as armas das forças de Gog para fazer fogo, mostra que é na terra. E o período de 7 meses que eles vão ficar sepultando todo o exército de Gog também mostra que isso vai acontecer na terra, beleza? Então eu espero que os argumentos eles não tenham ficado muito pesados, muito difíceis de entender, né? Eu espero que tenham sido argumentos fáceis. Se vocês não conhecem Ezequiel 38, 39, se vocês não conhecem outros textos da Bíblia que eu citei, busca conhecer mais, busca se aprofundar mais naquilo que a Escritura está falando, porque é importante. É como eu disse, é desbloquear uma nova fase nesse jogo, né? Só que não é um jogo onde você está perdendo tempo. É um jogo da Escritura, né? É um jogo que você vai adquirindo cada vez mais compreensão a respeito das coisas de Deus, beleza?
Então, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Deus abençoe. Se você gostou dos vídeos aí onde eu estou gravando a respeito de profecias, você deixa nos comentários. Se você prefere que eu fale de coisas mais práticas, né, para nossa vida em geral, deixa nos comentários também. Deixa o like, beleza? Muito obrigado. Deus abençoe.